Vamos seguir falando de segurança pública? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enviou à Casa Civil uma proposta para regular o uso da força policial. O texto permite que a pasta estabeleça regras sobre abordagens policiais e uso de armas letais e não letais. O documento não detalha as ações que deverão ser seguidas, mas estabelece um prazo de 90 dias para que o Ministério da Justiça elabore as diretrizes. E aí me parece, Ellen, olhando para essa questão política primeiramente, dessa vez, algo muito no sentido da PEC da segurança pública, algo muito no sentido também da própria portaria que foi publicada recentemente, há alguns meses, pelo governo, sobre o uso, ditando diretrizes sobre o uso de câmeras corporais para os policiais, né? Tem-se a ideia de que o Ministério da Justiça dá liberdade para estados e o Distrito Federal ditarem as próprias regras, gerirem as próprias ações na área de segurança pública. Mas se quiser usar recurso federal, vai ter de seguir as nossas diretrizes. É mais ou menos nessa mesma linha. É mais ou menos nessa mesma linha, só com um parênteses, assim, Lívia, porque essas regras, salvo engano, eu peço até, assim, acho que aqui as duas que são mais ligadas à área de segurança pública podem me corrigir. Nós já temos normas para atuação policial. Isso já existe, isso não é novo. Então, assim, ok, nesse momento está sendo discutida uma PEC da segurança pública. Existem questões realmente novas, câmeras nas fardas. Essa é uma questão realmente nova. Bom, então a gente precisa ter uma diretriz, precisa, enquanto sociedade, discutir como isso vai ser usado. E eu acho que é correto se o governo federal quer dizer, bom, você quer meu recurso? Então, siga minhas regras. Super correto. Agora, essa questão da abordagem policial me parece muito mais uma resposta político-eleitoreira a um fato que a gente está acompanhando, que foi uma crise real da segurança no estado de São Paulo, né? E aí o governo federal querendo dizer, não, olha, aqui no governo federal a gente olha isso de outra maneira. A gente não defende policial jogando ninguém em cima de ponte. Diferente de alguém que pode concorrer com a gente em 2026 e que está fazendo isso. Então me parece muito mais algo político-eleitoreiro, até porque essas abordagens, até onde eu conheço, se eu estiver errado, por favor, Raquel, me corrija, certinho, já existe. Essas normas, os policiais sabem que essas normas existem. Se eles não estão cumprindo, é um outro problema. E aí, eu acho que para esse outro problema é que nós não estamos olhando. É por aí, Raquel? Perfeita. Eu vi uma delegada de polícia aqui do meu lado falando. Essa é você. Inclusive, o Senasp proporciona cursos de uso progressivo da força, qual é a utilização adequada para algemas, algemação para menores não é possível, só em casos extremamente pontuais e excepcionais. Existe uma série de normas e condutas já que podemos copilar da própria legislação penal vigente, da própria Constituição Federal. Então, eu concordo, é mais algo acenando na negativa e na reprovação política do que vem sido noticiada no que tange a segurança pública, não só no estado de São Paulo, mas temos o estado do Rio de Janeiro e outros estados que mostram ali erros. Bahia. E a própria Bahia, mas a Bahia não está nos holofotes, e a Bahia, o estado é governado pelo próprio Partido da União, do governo federal. E, aliás, ali o número de letalidade policial exaspera e muito qualquer outro estado, e é algo que não é divulgado também, mas o que eu percebo é que existe essa queda, né? Essa queda de braço em relação a pegar e, como se fosse palpável, a segurança pública, ali dominar e querer sempre dar um gol quando a segurança pública sempre está em holofote. E a segurança pública, ela é o pilar dos direitos sociais, porque sem uma segurança pública estruturada e adequada, inviabiliza o uso e o exercício de outros direitos sociais. Não poderíamos utilizar a segurança pública como um palco de disputa política. É inócuo, realmente refazer o que já está feito. O que a gente precisa do Ministério da Justiça e Segurança Pública é estruturar as polícias, dar mais condições às polícias, enviar
um maior efetivo para que a gente possa ter estrutura para combater o crime. Como, por exemplo, estruturar de forma mais robusta a Polícia Federal para que ela tenha foco nos crimes transnacionais que ultrapassam as fronteiras. Então, a gente tem uma série de vácuos aí. A gente tinha que, por exemplo, focar nas ORCRIMs, organizações criminosas. E ali a gente não tirar o foco. A segurança pública não é com uma pauta, com uma fala que nós vamos solucionar a prática criminosa. A gente tem que ter, de forma insistente, projetos que sejam contínuos. Caso contrário, a gente vai ter ruptura de política, de poder e de estratégia, e ali a gente vai continuar vendo o que estamos vendo, que é o próprio fracasso quando a gente fala no combate ao crime. E sua opinião sobre isso, Priscila? Essa investida do governo federal, do Ministério da Justiça, mais ajuda do que atrapalha ou mais atrapalha do que ajuda? Na verdade, Lívia, ele está querendo falar que vai ajudar, né? E colocando algumas regras para isso. É bom a gente também explicar que essas diretrizes trazidas aí pelo pacote, né, da Força Policial, nesse decreto, não traz uma exigência dos estados, né? Em contrapartida, para que eles possam receber este auxílio que seria dado pelo governo federal, eles têm que, né, estarem aí de acordo com as diretrizes desse pacote. Então, aqui, duas coisas precisam ser faladas. A primeira, que por uma garantia constitucional, é dever dos estados, né? Trazer aqui, a gente já falou há pouco, com relação à segurança pública, mas assim, eu não vejo de todo mal, embora eu concorde um pouco aqui com a Ellen. Eu acho que é assim, nós estamos tendo muitos problemas nos estados, eu não posso intervir diretamente, porque eu sou como se fosse um guardião. Para que eu possa me meter e falar que eu que vou resolver, eu vou dar um dinheiro. Porém, aqui existe mais um problema. A gente vai ter mais divergência, a gente vai ter mais problemática entre os estados, mas a gente também precisa dizer que o nosso governador aqui do estado de São Paulo, que era resistente a uma das exigências para com relação à câmera nos policiais, ele mudou de ideia, né? Então, eu não acho... Aqui fica claro que há uma divergência política entre se acatar aí, né? Eu digo divergência política em que sentido, tá? Talvez ele fosse resistente até pela questão partidária, não só pela questão da finalidade das câmeras, né? E aí depois ele mudou de ideia, achei muito bacana, inclusive achei muito prudente, porque realmente a gente vê que em razão dessas câmeras, muitos crimes, e eu acabo dizendo que favorece mais os policiais que são bons policiais do que os maus, né? Mas eu acho que é uma queda de braço, sim, traz aí regras para financiar, inclusive cria, né? Traz aí um Fundo Nacional de Segurança Pública e Fundo Penitenciário, onde condiciona o cumprimento de medidas para o recebimento desse dinheiro, ou seja, muitos estados não vão ver a cor desse dinheiro e nós vamos continuar do mesmo jeito, não vai ficar mais do mesmo, embora ele tenha aí, né, aberto todo esse leque de possibilidade para auxiliar os estados. E aqui eu quero dizer, como a Raquel aqui já bem disse, um dos maiores problemas é a gente ter o policiamento não merecidamente enaltecido. Eu digo isso porque a polícia nos defende, né? Claro que a gente tem os maus profissionais em todas as áreas e é bom a gente também deixar aqui dito que o Código de Processo Penal já diz como deva ser a busca pessoal, né? No artigo 244, já fala como deve ser a busca domiciliar, mas ainda assim, dentro dessas diretrizes, e aqui a Raquel colocou para a gente que o Senasp traz, né, cursos de qualificação, eu acho que a gente tem que remunerar bem, a gente tem que qualificar bem e entender que nem sempre revidar com violência vai sanar as estatísticas da violência trazida pela segurança pública. Só uma dúvida, Priscila, talvez a Raquel também pode trazer. Já te chamo, Carla, sei que você quer opinar também. Essas regras de conduta, elas estão então na legislação e em estatutos das corporações também, ou só na legislação? É algo universal? Priscila, depois eu te ouço. Eu, por exemplo, eu vou dar eu sou secretária de Segurança Pública de Santos, tenho a responsabilidade por toda a conduta praticada por um guarda civil municipal em nossa cidade. Então, existem legislações esparsas, extravagantes a respeito da atuação policial, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, o Código Penal. Existem várias leis normativas já do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do próprio Senasp. E o que eu fiz recentemente? Eu fiz uma apostila compilando essa legislação
Porque a segurança também para o policial não é só ter um preparo operacional. Este policial, ele deve ter um preparo também na legislação para que ele tenha legitimidade e certeza da sua atuação. Então, todos esses enunciados, até mesmo o enunciado da súmula vinculante 11, que fala sobre as algemas, tudo isso eu fiz uma compilação, deu mais ou menos 50 páginas, como diretrizes, limites, o que norteia a atuação policial, para quando o policial ele pode ultrapassar ou não. E todas, sem exceção, todas as academias de polícia, seja a academia de polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, existem já padronizado atuações de abordagem policial. Todas elas baseadas em protocolos, não só legais na nossa legislação, como protocolos internacionais da atuação policial. Então, isso já existe. Caso contrário, não estaríamos falando num Estado democrático de direito e uma instituição de Estado que ali deve preservar a própria democracia. Priscila, rapidinho para a Carla falar. Assim como a Raquel falou, só para considerar, a Polícia Federal também traz diretrizes, inclusive, Lívia, até mesmo para agentes de segurança privada. Não poderia ser diferente para os agentes de segurança pública. Então, a gente tem, a Polícia Militar tem as formas de abordagem também, como avançar, como não usar armas não letais, colocar a arma de fogo como último procedimento a depender dessa abordagem. Então, e o Código de Processo Penal, ele não traz, né? É claro que ele vai tentar cessar aí a forma de abordagem, mas ele traz, por exemplo, a abordagem pessoal, como ela deve ser feita na busca pessoal, né? Como eu falo, fundada suspeita. Só que ainda assim tem muita dúvida do que é uma fundada suspeita. Então, a gente tem essas... Posso? Desculpa. A gente tem essas problemáticas com relação à interpretação, e o STF tem dado de forma jurisprudencial. A gente tem a busca domiciliar, a gente tem a súmula que ela disse que, em último caso, a gente vai usar, né, fazer uso de algema, a não ser que tenha perigo, né, tem fundada suspeita, risco de resistência. Então, neste caso, nós temos todas as diretrizes, mas a gente precisa lembrar que mesmo com diretriz, quem atua, quem está lá na frente, né? Às vezes na hora de reagir, não estou colocando aqui que eu sou a favor de violência, não é isso, mas às vezes na hora de reagir não sai como está a cartilha. Então nem sempre ter cartilha a pessoa vai fazer. Por isso que a gente tem policiais dando soco, né? Enfim, porque tem um mau profissional que não atende a essa cartilha. Né? Aquele policial que não cumpre a lei, que não cumpre de forma rigorosa a lei, ele está ajudando a criminalidade. Porque ele vai dar, sim, ensejo à nulidade a prisões que vão ser consideradas ilegais. E quando a Priscila falou de fundada suspeita, realmente este é um grande obstáculo, uma grande dúvida para os operadores português. Ou policiais. Desculpa, fundada suspeita em português é o quê? Fundada suspeita prevista, o que legitima a atuação do Estado para uma abordagem já lá no Código de Processo Penal e já sedimentada pelas cortes superiores, tanto STJ como STF, é uma fundada suspeita concreta de prática criminosa. Não é achismo. Então, quando você vai discriminar o porquê, quando você vai descrever o porquê você teve uma atuação, uma abordagem em determinado cidadão, claro que essa abordagem não pode ser carregada de preconceitos ou de atos pré-julgadores. Então, qual é a fundada suspeita? Um exemplo prático para quem está nos assistindo. A viatura policial, de forma ostensiva, caracterizada, chegou até um local já conhecido como tráfico de drogas. Indivíduos que ali estavam olharam a viatura, jogaram uma sacola e saíram correndo. É uma atitude concreta que causa, sim, uma suspeita, que legitima uma abordagem policial. Então, a gente tem que deixar de forma concreta, o que dá muita nulidade, muito questionamento, e é um prato cheio para a defesa, é uma fundada suspeita genérica sob aspectos pré-julgadores ou preconceituosos. Carla. Exatamente o que aconteceu essa semana com o parlamentar, que olhou a Polícia Federal, abriu a janela e jogou uma mala de dinheiro. Olha aí,
Raquel maravilhoso, Perfeito. podia ter dado um exemplo melhor. Então, assim, só para pegar um pontinho de cada uma e amarrando aí com essa questão política, que é justamente você usar a estrutura da segurança pública como esse carregado de decisões políticas, mesmo no nosso governador aqui do estado, onde você muda de posição, que isso daí muitas vezes está relacionado com o quê? Com 2026, porque você já tem um público que vota em você, que é mais ou menos o bandido bom é bandido morto, aí você já vota nele. Agora, talvez uma mudança de opinião, Priscila, possa trazer outro tipo de público, que é o que joga da ponte, mas não mata, outro que mata um pouquinho menos. Então, você vai ajustando um pouco o discurso, porque essa estrutura aí acaba puxando muito, não é, Ellen, para a questão política, que é o que a gente acaba vendo, infelizmente. Quem quer amarrar? Só para fazer um último comentário, como é difícil também a gente interpretar, eu estou aqui rindo da Ellen, o que é fundada suspeita, né? E você pensa que Isso distancia a sociedade completamente, né? Assim, a gente não tem a ver comigo, né? Não, mas eu posso te falar? A sua dúvida, nem os tribunais sabem. Eu digo isso porque, tá? Só para fechar. A gente tem muita dificuldade, a gente não, os nossos tribunais têm dificuldade, interpretações jurisprudenciais dos tribunais, doutrinas, traz uma dificuldade de entender, trazido pelo legislador, essa fixação normativa do que é uma fundada suspeita, deixando muito em aberto. Por isso que a gente tem dificuldade. Agora, só para complementar, a gente não vai longe. Lá na Constituição tem assim, ó, o domicílio é inviolável. Presta atenção, é interpretação. Olha como é difícil. Nele podendo entrar em qualquer situação de flagrante com o consentimento do ofendido ou para prestar socorro ou desastre, ponto. Aí, olha só, o que é esse consentimento do ofendido? Se eu der um tapa nele e mandar, entendeu? Então, a gente tem, Olívia, eu estou trazendo aqui, como o legislador pensou na hora de colocar, como o nosso constituinte pensou para colocar, ele não está lá na linha de frente. Então, há também esse conflito interpretativo. E agora você imagina para quem está na linha de frente. O que é esse consentimento? E, inclusive, só para deixar finalizado, os nossos tribunais, em especial o STF, entendem que o consentimento tem que ser expresso. O cara está lá, ele tem que falar, você me dá aqui, por favor, eu gostaria de entrar na sua casa, gostaria de estar pedindo licença para entrar na sua casa, o senhor poderia aqui assinar por favor, que o senhor está me deixando? Então, estes são os problemas... Jefferson. É isso. Estes são os problemas que não são só nossos, são das nossas cortes, são das nossas doutrinas, porque o legislador ele tem uma vontade, até que boa, mas não contempla tudo. Então, a gente precisa interpretar. E é na interpretação que a gente acaba trazendo mais problema, porque a gente não cessa a interpretação dada pelo legislador.